Livro da Gênesis, capítulo 26, verso 25. Se coloca de pé, amada igreja. A gente está. Só quero ler o 25. Glória a Deus, aleluia. 26, 25. Gênesis 26, 25. Que diz assim, todos encontraram? Isaac construiu um altar e nele ofereceu culto ao Senhor. E ali ele amarrou as suas tendas. E depois os seus servos cavaram um novo poço. Amém. Você se sentar. Nós estamos sexta-feira, né? Que nós já entramos no sábado, o santo dia do repouso do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quero fazer uma pergunta antes para vocês. Qual foi o dia dessa semana que você levantou o seu altar ao Senhor? Lembra? Ou não levantou o altar? Qual foi o dia dessa semana que você construiu o seu altar e prestou culto ao Senhor? Que é bíblico, sem altar não pode haver culto. Por que, pastor? Porque você oferece o sacrifício no altar. Se não tem altar, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem remissão de pecado. É preciso ter altar. É preciso ter altar. Enquanto Elias não reconstruiu o seu altar, Deus não mandou a chuva. Deus não vai mandar providência para ninguém enquanto alguém não reconstruir o seu altar. Enquanto não fazer um altar de adoração e prestar o culto ao Senhor, Ele não vai enviar a sua bênção. Porque o próprio Jesus disse, só envia a bênção depois que você buscar o reino dos céus. Ele não acrescenta nada em nossa vida enquanto nós não buscarmos o reino do céu. E para buscar o reino do céu, primeiramente você tem que fazer o altar. Porque quando oferecemos o nosso sacrifício no altar, Deus faz o quê? Ele desce e recebe que é uma oferta. E sobre a arena o cheiro suave. Sempre foi assim. E aqui você vê que aquele menino que foi levado como oferta para Deus, onde o seu pai levanta o cutelo para matar. Seu pai já tinha sido morto, mas ele trilhou os caminhos do seu pai. Ele seguiu toda a orientação que Abraão fez a ele. Ele seguiu o caminho do pai. E você sabe qual foi o maior privilégio de Isaac quando a gente segue o caminho de Deus? Isaac também ouviu a voz de Deus. Que quando chega em José, você não vai mais falar que José ouviu a voz de Deus. Chega um momento que ela cessa. Chega nos patriarcas que ela cessa. Até Isaac você ouve, mas de José para lá você já não ouve. Até Moisés você ouve Deus falar face a face. Mas chega um momento que Deus ele não fala. E ele ouviu a voz de Deus atentamente, aquela voz dizendo, não vai por este lugar, mas você vai para o lugar que eu lhe mostrar. Ele foi orientado, pastor. Ele não foi orientado por uma pessoa comum, ele foi orientado pelo próprio Deus. Que Deus já tinha trazido um lugar de escape para ele. Mas Deus também, ao colocar no seu coração, falou que não se acostumasse. Porque tenda, quando armamos a nossa tenda, a nuvem ela não ficava todo o tempo naquele lugar. A tenda ela é armada para ficar um período de tempo. E vai chegar um momento que você vai tornar a desarmar a tenda e seguir mais à frente. Porque só vamos parar de armar a nossa tenda é quando entrarmos na terra prometida.
E lá ela vai ser armada eternamente. E a Bíblia diz que Moisés, ele se afastava do arraial por um tempo e armava a tenda. Enquanto Moisés não levantava a tenda, Deus não manifestava a glória. Muitas vezes chegamos e perguntamos: Deus, manifeste a glória na minha vida. Deus: não posso. Por que, Senhor? Porque a sua tenda não está levantada. É preciso levantar a tenda para que Deus manifeste a glória. É preciso construir um altar para que Deus receba o sacrifício sobre ele. Aleluia. Mas cadê o nosso altar? Nós entramos hoje, 1º do mês 9. 9 meses já está assim, 8 já se passou. Durante esses 8 meses, quantas vezes desceu fogo sobre o seu altar? Quanto sacrifício a Deus você ofereceu sobre o seu altar? E quantos dele Deus aceitou e desceu como cheiro suave e queimou o sacrifício? Naquela época, Deus só aceitava o sacrifício quando o fogo descia e queimia o sacrifício. Era preciso queimar o sacrifício. Ali era sinal do recebimento, era sinal da manifestação de Deus. Quantas vezes você sentiu o fogo, a presença de Deus? Quantas vezes Deus te guiou para um lado e você guiou-se para outro lado? Quantas vezes você deu ouvido verdadeiramente à voz de Deus? Quantas vezes você seguiu seu pai Abraão, os ensinamentos que ele deu? Isaac, ele foi. O engraçado é que Isaac foi para o mesmo lugar que o pai dele foi. A mesma fome que teve na época de Abraão, teve na época de Isaac. Mas a mesma providência que Deus enviou para Abraão, anos depois, Deus envia para Isaac a mesma providência. A mesma providência que Deus enviou lá atrás para o povo quando passava no deserto. Até hoje Deus ainda envia para nós essa mesma providência para as nossas vidas. Nós temos pão e temos águas todos os dias da nossa vida. Água eterna e pão eterno. Ele não acaba. Quanto mais você tira, ele tem. Quanto mais você tira da fonte da água, mais ela vai fluir água para você. Você vai encher, você vai se encharcar, você vai jorrar a água. E quando você olhar para a fonte, ela continua intacta, ela não abaixa. Sabe por que a fonte não abaixa? Porque vai chegar um momento que a tua fonte vai se esvaziar, mas ela está lá cheia de novo para nos encher quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu e você secar, Jesus nos enche com sua fonte de água da vida. Quantas vezes nós entrarmos aqui triste, Jesus nos tira daqui sorrindo novamente. Quantas vezes nós entrarmos aqui, pode ser todos os cultos que você entrar aqui cansado, você sai daqui renovado, porque Jesus nunca se cansa. Mas é preciso ir para a direção que Ele enviar. Ainda que seja um lugar que você não conhece, ainda que seja uma terra estranha. Uma coisa é você estar na sua terra, uma coisa é você estar na terra dos outros. A cultura da nossa terra é uma coisa, só que a cultura da outra terra é totalmente diferente. Lá você corre um risco de se contaminar. Noemi passou 10 anos em Moabe, mas ela sabia que Moabe não era a sua terra era Jerusalém. Sua terra era Jerusalém. E quando Isaac ele chega naquele lugar, o mesmo rei que tinha recebido seu pai, foi o mesmo rei que o recebeu. E ele ficou muito tempo na terra de Gerar, uma terra filisteia. Sabe de quem era Golias? Pertencia a quem? É da raça dos filisteus, gigantes, os Anakim. Ele estava numa terra estranha. Sabe quem eram os filisteus? Que quase mata Davi na batalha. Forte inimigo. E Deus coloca Isaac dentro do território do inimigo. Deus leva Isaac para ficar no próprio território do inimigo.
e faz Isaac morar dentro do território do inimigo. E sabe o que Deus faz mais ainda, que é muito difícil fazer? Tem gente que nem a sua própria terra não consegue prosperar, mas tem gente que até no território do inimigo Deus faz prosperar. Sabe o que ele está entendendo? Deus vai te levar no território do inimigo e fazer o inimigo ter inveja de ti na tua própria terra dele, para mostrar que é Deus. Isaac não precisou plantar muito. Você acha que quando Abimeleque chegou, deu a melhor terra para Isaac? Não, deu a pior. Sabe o que é isso? Mas o segredo de Isaac não era a terra, era aquilo que estava com Isaac. Não importa se a terra não presta, se você estiver com Deus, Deus faz ela crescer e prospera. Só na primeira plantada que Isaac deu, ele já começou a crescer. E ele cresceu de uma maneira tão grande que o próprio rei falou: sai daqui, você já está maior do que eu, você já está mandando na minha casa. Era como se Deus chegasse e nós enviasse até o inferno e chegasse lá, Satanás falou: sai daqui que você já está mandando aqui mais do que eu. Sabe o que é isso? Se chama o Criador de todas as coisas, que manda nos céus, na terra, no inferno, manda na minha vida, manda na vida do diabo, quantas vezes ele quiser, ele manda. Sabe qual é a diferença? O diabo, ele levanta contra a minha vida e contra a tua vida e peleja, mas quando ele se encontra com Jesus, o que o diabo faz? Toda a passagem da Bíblia, ele prostra e adora. Toda vez que o diabo encontrou com Jesus, ele se prostrou e adorou. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o poder do Todo-Poderoso, e nós muitas vezes não conhecemos o poder que o nosso Deus tem para operar na nossa vida. Somos limitados de fé, somos limitados de visões, somos limitados de olfato, somos limitados de adorações, e muitas vezes construímos o menor altar, porque queremos oferecer o menor sacrifício. Sabe o que é isso? Quanto menos o altar menor, menor vai ser o fogo. Quanto mais o altar maior, maior vai ser a chama de fogo sobre ela. Depende do altar, depende do sacrifício. Nem todo sacrifício Deus recebe, isso é bíblico. Nem toda oração, eu posso sentar com um pastor que orar 2 horas, ela nem passar do teto. E posso sentar aqui e falar 2, 3 palavras, ele a glória descer e manifestar. Isaac, tem cristão que eles quando chegam em Gerar, ele lá está prosperando, ele está vendo tudo, ele fala assim: é aqui que é o meu lugar, aqui para mim serve, Deus está me prosperando. Não, para entrar na terra da promessa você tem que passar por um vale, isso é bíblico. A terra da promessa de Isaac não era Gerar, e Deus o conduz aonde? Aonde é que Abimeleque manda Isaac ir? Se afaste daqui, vai para o vale. Já estava acostumado, já estava vivendo naquilo, já estava vivendo, já tinha acostumado com um pouco, já estava prosperando, castando, e ele vai para o vale. E quando você chega no vale, você tem que trabalhar para você sobreviver. Tem que trabalhar para sobreviver. No vale você vai precisar comer, no vale você vai precisar beber, e cadê a água? Só que quando você é guiado por Deus, Deus te leva no exato lugar que a água está no vale. Você olha para o vale e não vê nada, mas lá está a tua providência. Você entra hoje no deserto, olha para um lado para o outro, só vê areia e pedra, mas Deus está dizendo: é no deserto que está a tua providência. É no deserto que está a tua providência. Não é lugar de aconchego, não é lugar de conforto, não é terra estranha, não é terra do inimigo. É no deserto que Deus está trazendo a providência para você. E Deus está dizendo para a pessoa aqui nessa noite: a tua providência vai vir do deserto. Tu está esperando de um lado, não vai chegar. Vai vir da onde tu menos espera. Vai vir de um deserto. Ele diz mais: vou te confundir para eu mostrar que eu sou Deus. Antes que essa providência chegue, tu vai ter uma experiência
experiência comigo também no deserto. E o Espírito Santo está confirmando no coração de pessoas aqui nessa noite. Todo mundo já passou por deserto aqui, não já? Agora perguntar, quem foi que cavou no deserto? Agora eu vou responder uma coisa. Quando nós chegamos no deserto, qual é a primeira coisa que nós faz? Reclamar para Deus. É ou não é, pastor? É ou não é, igreja? Me prova na Bíblia quantas vezes Isaac reclamou de Deus. O único que nunca reclamou. Quando ele chegou no deserto, ele fez o quê? Ele começou o quê? Cavar. Quem cava encontra tesouros. Quem cava encontra a providência. Quem tira pedra, quem tira entulho encontra a providência. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você vai no deserto, o inimigo vai junto. O inimigo perseguiu, mas tem uma coisa: inimigo não entra em terra prometida. Inimigo não entra em terra prometida. Ele pode ter vindo aqui, ele pode ir no deserto com você, mas na terra prometida ele não entra, porque Deus não prometeu terra para o teu inimigo. A terra é bênção prometida para a tua vida, para a tua descendência, para a tua família. A água está lá, mas está com entulho. Está lá, não falei que nos desertos tem problema. Lá está escondida. Ele cava, ele limpa a água, tudo limpinha. Quando limpa, chega um e diz: é meu. É duro, fala a verdade. Aí criou uma contenda, uma briga de um lado para o outro. Sabe o que Isaac falou? Se fosse um de nós, ia entrar, brigar do mesmo jeito, fazer que nem foi Pedro mais Paulo que entrou na porrada, foi, pastor? Porrada meio que precisou apartar. Isaac falou: se afaste. Sabe o que Isaac está dizendo? Não entra no meio de contenda, se afaste da contenda. Ele se afastou e falou: cava aqui o outro. Isso é interessante. E ele começou a cavar. Quando ele achou outro, aí agora veio, não foi a contenda, veio foi o ódio. Ódio é a raiz de quem? Na Bíblia, ódio é a raiz de Satanás. Lá em Provérbios 4:23 diz o quê? Do nosso coração procede toda a fonte da água da vida. Lá em João 7:38 diz o quê? De dentro de vós o quê? Jorrarão fontes de água da vida. O que ele estava dizendo? Muitas vezes esta água está aqui dentro, mas ela só vai jorrar quando tirar todo o entulho, toda a contenda, todo o óleo. É preciso tirar todo o entulho de dentro da nossa vida, toda a contenda, todo o óleo. Quando isso tirar, vai jorrar. Vai jorrar. Brigaram com ele. Ele trabalhou a noite toda por aquilo, e quando chegou na hora, brigaram. Mas quem tem a presença é diferente. Quem tem a presença não vive no meio do ódio nem no meio da contenda. Ele se afaste. A Bíblia diz o quê? Fugir da presença do mal. Apartais da presença do mal. E ele rompeu, mas no ele romper, ele faz o que agora? Ele sai do vale e entra em Betseba. Grave esse nome, Betseba. Significa juramento, significa terra da promessa. Aleluia. E quando ele chegou em Betseba, ele cavou mais um poço. E diz que a água era tão grande que quando começava a jorrar, saiu alagando tudo que tinha. Ele olhou para trás e não tinha ninguém para questionar. Mas por que isso, pastor? Porque na terra da promessa o inimigo não entra. Ah, mas eu tenho lutado tanto e só vejo se levantando contra a minha vida. Sabe por quê? Porque você ainda está em Gerar. É preciso caminhar. É preciso andar. E quando aquele alagamento veio, qual foi a primeira coisa que ele fez? Isso aqui. Ele levantou um altar e adorou a Deus.
Lembra daqueles 10 leprosos? Quantos voltaram? Um samaritano. Nem judeu era. Daquela nação de 20 anos para cima, de mais de 600 mil, quanto agradecer a Deus? Dois. De 600 mil, fora a mulher. 2. Quando Jesus curava, quantas pessoas voltavam para agradecer Jesus? Todo mundo se fala da ressurreição de Lázaro. E depois que Lázaro ressuscitou? Quem sabe se Lázaro foi salvo? O que Lázaro fez? Você viu falar depois da ressurreição de Lázaro? Só tem uma vez que ele está no banquete e dessa vez quem está servindo é Marta. De lá para cá você não vê mais falar sobre Lázaro. Só que Isaac ele fez algo. Levantar o altar, igreja. Você sabe por que muitas vezes a gente está passando por momentos de dificuldade nesses últimos dias? Porque o nosso altar não está levantado. Altar não simboliza só culto, ele simboliza proteção na nossa vida. O altar para nos proteger, é porque do altar que vem. O templo era criado, mas o pecado só era perdoado quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo. Altar. Alguns é feito de pedras, outro era feito de madeira, mas altar. Altar é lugar de adoração, de culto, de oferta ao Senhor. Cadê o nosso altar? Está sentindo fogo aí no seu altar? Como é que está o seu altar? Quantos portos ou quantos poços você desentulhou nesse período? Quantas pessoas você deu a beber do seu poço? Quantas? Esse período que você passou? Quantas pessoas passou e olhou para você assim, realmente no teu altar eu estou vendo a presença. Quantos? Quantos agradecimentos? Quantos agradecimentos agradecemos? É culto de libertação. Temos que nos libertar do nosso, está tudo bem aqui, não. Nós temos uma caminhada para seguir. Nós temos um grande deserto para ainda não vamos passar. Deus está nos preparando para passar por esse deserto. É o último deserto que nós vamos passar nesse mundo aqui. Após passar esse deserto, nunca mais vai ser o mesmo. Mas lembra de uma coisa, o que Deus está colocando no meu coração aqui, pastor. Deus está falando da grande tribulação. Lembra que no outro deserto, a maioria morreram no deserto. A maioria. Todos aqueles que morreram no deserto naquela época, perdeu a sua salvação. Isso é bíblico. Prepara o seu altar. Hoje é culto de libertação. Restaura. Faça um culto, faça como Isaac fez. A primeira coisa que a gente chegasse aqui no culto aqui não era receber, era armar o nosso altar e prestar o culto a Deus. É preciso fazer isso. E ele fez. Ele aprendeu com quem ele sabia. E quando ele armou o altar, Deus falou assim:
Não tema, Isaac, eu sou contigo na tua caminhada. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Contigo estarei para todo sempre na tua vida. Tu é a promessa, a tua descendência será grande, Isaac. Tu vai prosperar na terra, porque hoje eu te coloco numa terra prometida. Foi isso, as palavras de Deus para Isaac. Ele ouviu perfeitamente a voz de Deus falando com ele, porque ele fez coisa tão simples e tão valioso para Deus. Um altar não importa, não precisa ser rebocado, não importa, mas se ele for simples. Deus quer verdadeiros altares aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer derramar o fogo do Espírito Santo sobre ele. Ele quer que desça o fogo do Espírito Santo. Que nessa noite você reflita nessa palavra. Que você faça essa pergunta para Deus e pergunta aqui: o meu altar está levantado ou não está, Senhor? Amém? Volta 10, vou passar para a missionária continuar, porque a palavra tem que ser mais rápida. Mas você faça essa reflexão. Veja como está o seu altar. Amém, missionário?